Nós estamos num ano eleitoral em que os brasileiros vão escolher deputados estaduais, deputados federais, senadores da República, governador e o presidente. Aqui no Mato Grosso do Sul, 2 senadores vão buscar a reeleição. Ou o sul-mato-grossense vai optar por escolher 2 novos senadores. Isso nós vamos saber só lá em outubro. Hoje nós vamos conversar com a senadora Simone Tebet, que não disputa esta eleição. Ela está no seu 3º ano, 3 anos e 3 meses de mandato lá no Senado da República, e ela terá, portanto, mais quase 5 anos para continuar representando o Mato Grosso do Sul lá no Senado, e será a nossa entrevistada de hoje. Senadora, muito obrigado pela gentileza de atender o convite da CBN e vir falar conosco. Obrigada, Otávio. Em seu nome eu cumprimento todos os ouvintes da Rádio CBN, que eu sei que hoje não só estreia, mas estreia como praticamente já aí campeã de audiência em muitos dos municípios do estado de Mato Grosso do Sul. Senhora herdeira de um senador, presidente do Senado da República, estou falando do teu pai, senador Rames Tebet, ex-senador, e a senhora hoje frequenta um ambiente em que teu pai comandou. O Senado de 10, 15 anos atrás e o Senado de hoje, se é que eu posso lhe perguntar, a senhora poderia fazer um comparativo para a gente, senadora? Água e vinho, né? Infelizmente. Eu transitei pelos corredores do Senado Federal, na época como filha do senador Rames Tebet. Pude ver e conviver com grandes nomes da política brasileira. Eu cito só um como referência para não fazer injustiça em relação aos demais, né? Até pela amizade que tinha com meu pai. Ex-senador Pedro Simon, uma referência, 3 longos mandatos, mais de 25 anos no Senado Federal, e em nome dele cumprimento todos os juristas políticos daquela época. Hoje, infelizmente, como acho que tudo no Brasil, na política, né, a classe política se deteriorando em todos os sentidos, né, na capacidade, na vontade de servir e mesmo naquela conduta ética que é esperada de todos nós. Eu mesmo cheguei como filha do Rames, cheguei quietinha no 1º ano e de repente tive um protagonismo, né, que eu não imaginava ter, não pela minha capacidade, mas eu acho que muitas vezes até pela falta de preparo, de tempo, ou mesmo de interesse de alguns colegas. E tem um ditado, Otávio, que diz que quem tem um olho é rei, né? Eu não tenho 2 olhos na política, eu gostaria, né? Tinha meu pai, tinham outras autoridades, eu só tenho um. Mas mesmo assim, ainda na minha humilde capacidade, tenho conseguido me destacar em função de que tudo é uma comparação. E, infelizmente, isso é muito ruim para o país, porque o Senado é a casa revisora, é a casa que protege todo o parlamento brasileiro, nada passa por ali. A gente faz um pente fino para não deixar leis inconstitucionais, ilegais, imorais, ou mesmo que não vão ao encontro do interesse da população, passar. E aí fica cada vez mais difícil quando o quadro, né, apresentado não é aquele quadro ideal para defender os interesses do povo brasileiro. Como foi o caso agora, por exemplo, do jogo de azar? Que, olha, nós íamos perder por 1 voto, nós tivemos que fazer todo um esforço lá e conseguimos reverter voto a voto. Quem ia votar a favor do jogo, da legalização do jogo de azar, foi embora e aí nós conseguimos reverter por 13-2. São 70 anos sem jogo de azar no Brasil. 3 gerações, inclusive a minha, sem saber o que é isso. Nós estamos falando de um vício que atinge as mulheres em especial, a classe menos favorecida, pessoas que deixam seus míseros trocados, o pouco que tem na mesa de um jogo, acaba com a família. Você abre o jogo em alguns locais apenas turísticos e atrai um turismo desqualificado, gerando aí a prostituição infantil, para falar o quê? Que está arrecadando um pouco mais de recurso à custa da dor, do sofrimento das famílias brasileiras e principalmente no ano eleitoral, né? Quando eu disse e coloquei o guiso no gato, aí as pessoas recuaram. Eu falei, será que esta é a pauta prioritária? Eu tenho vergonha de estar na CCJ discutindo isso. Crise econômica, crise moral. O que o povo brasileiro vai pensar corretamente, porque era esse o objetivo do projeto, que se tratava de corrupção política. Por que corrupção política? Porque era um projeto que nós sabemos que o jogo de azar já tem dono no Brasil. Essas pessoas iriam financiar campanhas de alguns parlamentares para fazer um estado paralelo dentro do Congresso Nacional e votar os projetos de interesse deles. Quando nós colocamos o dedo na ferida, junto com outros colegas, alguns recuaram e nós enterramos definitivamente esse ano o projeto na CCJ. O Brasil vive um momento de angústia muito grande. Quando a senhora fala em crise política, crise moral, crise econômica, a gente está saindo dela, mas a gente vive uma crise maior e mais preocupante que é na segurança pública.
E essa semana a senhora participou de uma sessão temática com relação à segurança pública e levou o grito da fronteira. A senhora se referiu muito a Ponta Porã. Nós entrevistamos já também o governador do estado, que é favorável à intervenção lá no Rio de Janeiro e que também deu alguns gritos. Não gritou muito alto, mas pediu ajuda. A senhora esteve lá, a senhora conhece a realidade do estado que a senhora representa. Tá difícil, né? Muito. O ano passado eu tive uma missão por ser advogada, ser da área, na Comissão de Constituição e Justiça. O Eunício, presidente, colocou como 2 pautas prioritárias. A primeira, que significa empregos imediatos, que é a desburocratização da atividade econômica. Vamos apresentar e aprovar projetos que parecem até insignificantes, pequenos, de microeconomia, mas que tiram a burocracia, que agilizam a vida, que diminuem os custos das pequenas empresas, grandes, médias, da microempresa. Ficou a cargo do senador Armando. E me deu a pauta relacionada a todos os projetos que estavam tramitando e dormindo na Câmara, no Senado, relacionado à segurança pública. Então, nós relatamos mais de 30 projetos em menos de 4 meses, ainda estamos votando alguns. Foi um assunto que eu tive que me debruçar lá, mas que eu já me debruçava desde quando fui vice-governadora aqui no estado. Somos um estado de fronteira, então nós conhecemos a realidade. Tivemos a oportunidade de falar ao vivo, em viva voz, para o ministro da Defesa, ministro da Justiça e o novo ministro da Segurança Pública, que estiveram no Senado no início da semana passada, exatamente a respeito do problema da fronteira. Nada contra a intervenção federal no Rio de Janeiro, mas nós não podemos continuar enxugando gelo. Lá é a consequência. Lá é o resultado de uma falta de política de fronteira que barre na origem a entrada de armas, de drogas, de descaminho, de sonegação. Nós sabemos que nós somos o corredor principal terrestre para a entrada de cocaína e maconha no Brasil. Esse caminho, infelizmente, essa droga, infelizmente, ela não chega só no Rio de Janeiro. Ela entra no estado e, infelizmente, vai deixando as suas pegadas aqui nos municípios, né? Viciando os nossos jovens, deixando rastros de violência no Brasil todo. Foi isso que nós cobramos. Queremos as forças nacionais, investimento que não seja contingenciado e um serviço de inteligência entre a Polícia Civil, Militar, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Federal e o Exército na fronteira. A resposta, muito infelizmente, infeliz do ex-ministro da Defesa, hoje ministro da Segurança Pública. Você sabe o tamanho da fronteira? Nós sabemos o tamanho da fronteira. Nós nascemos aqui, mas é muito simples. Nós não podemos esquecer que tem o CISFRON, que é o Sistema de Inteligência de Monitoramento de Fronteira. Todo ano era para colocar R$1 bilhão, em 10 anos, 10 bilhões, ia fechar a fronteira com serviço de satélite, rádio amador, viaturas, onde qualquer cidadão acionaria a polícia. Uma polícia lá do norte, ela entra em contato com a polícia de Mato Grosso do Sul, os drones e aqueles veículos não tripulados, que são as vantes, né, que eles chamam, podem inclusive pedir para o indivíduo parar sob pena de abater no ar essa aeronave. Enfim, é um projeto extremamente inteligente que todo ano se corta metade do recurso. E aquilo que estaria pronto estava em 2020, estaria pronto, vai ficar pronto em 2040, porque todo ano se corta metade dos recursos do investimento. É bem provável que a gente vai ter que continuar gritando, senadora. Vamos continuar gritando. Eu fui representando, inclusive, porque 2 dias antes eu estive em Ponta Porã. E recebi deles um manifesto de 39 entidades de Ponta Porã, falei em nome de Corumbá, falei em nome de todos os municípios fronteiriços, 39 entidades dizendo reage Ponta Porã por uma fronteira mais segura. E eu disse para o ministro, não é reage Ponta Porã, reage Brasil, reage Temer, reage Congresso Nacional, nós temos que fazer alguma coisa. E é possível combater esse crime organizado lá na fronteira. Da mesma forma como nós estamos, e fui relatora de um projeto do senador Eunício, proibindo, obrigando a União a instalar em 180 dias, portanto em 6 meses, os bloqueadores de celulares dos presídios. Que já tem 10 anos que a gente pensa que isso vai acontecer e infelizmente não acontece. E agora nós liberamos um recurso de um fundo que era sempre cortado, falou, então faz. E aí depois as operadoras telefonia... O crime é comandado dos presídios, grande parte são comandados dos presídios. Né? Se corta celular... Não sei se você se lembra, a última ou a penúltima rebelião que teve na favela da Rocinha foi um criminoso preso em Roraima ou Rondônia, eu não sei. Imagina, quantos mil quilômetros do Rio de Janeiro? Comandando, né? Rebelião. Ele, por um telefone, falou, toca fogo aí, porque é para fazer barulho. E teve
por um simples telefonema, houve toda aquela situação na favela da Rocinha. Então, esse projeto também foi aprovado, agora está na Câmara. Parece-me que o presidente da Câmara vai acelerar para que a União possa definitivamente bloquear o sinal de celular nos presídios brasileiros.